A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição número 8 da revista Betel, revista dos adultos, da editora Betel. E assim, nossa lição número 8 tem o seguinte tema: a fidelidade e o temor. Antes de começarmos, eu quero colocar, na realidade, responder, né, o irmão inscrito do canal. Ele pediu para disponibilizar os slides, se eu venderia os slides. Eu não vendo, tá? Mas eu vou disponibilizar o slide ali no comentário, no primeiro comentário, tá? Eu vou fixar no topo o link para os irmãos baixarem, caso queiram, tá bom? E aí, assim, aqui é uma síntese que está dentro da lição. Tudo que está aqui eu extraí da lição. Entretanto, na aula, os irmãos vão seguir uma sequência, tópico por tópico, né, subtópicos. Então, assim, se ajudar os irmãos, está aí, tá bom? Mas tem que ter esse cuidado, porque aqui eu faço uma síntese, tudo que está aqui está na lição, mas ele não está dentro de uma sequência vista, né? Lá o tópico 1, ele começa com o tópico 1 e vai até o tópico 3. Mas ele não está aqui sequenciado, né? Não está aqui enumerado, ok? Então os irmãos tenham cuidado, mas está lá, meu irmão. É só baixar, tá bom? E pode usar. E o que eu vou cobrar é que os irmãos orem por mim, tá? Lembra do irmão Salatiel, tá nas suas orações, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá para nosso comentário. Bom, a fidelidade e o temor, né? Características que geram confiança na vida cristã. Nós vamos trabalhar aqui a questão do caráter de Ananias, né, sobre o aspecto da sua liderança, né, sobre o aspecto da confiança que Neemias teve, né, de chamá-lo para essa obra. Dessa forma, a gente começa, dentro de uma introdução, observando o seguinte: as ameaças, né, sempre estão em volta do povo de Deus. No contexto atual, a crescente iniquidade e o amor que se esfria, conforme Mateus 24:12. Em volta da igreja, em volta do povo de Deus, né, nós temos um contexto de muita iniquidade, de pecado, de violência, de corrupção, né? Então, não é um ambiente favorável, mas sim um ambiente nocivo. E assim, a igreja ela está com essa vizinhança ruim, né, à sua volta. E muitas das vezes isso adentra o povo de Deus, ok? Mas quais são os riscos dessas ameaças que nos circundam, né? Nós vivemos expostos em um mundo repleto de maus exemplos e instabilidade espiritual. Nós temos os maus exemplos dos líderes, de vários líderes que se dizem crentes, e agora com a questão da internet, das redes sociais, os escândalos se espalham muito rápido, e com isso fica-se sempre uma referência do negativo, como se todos os líderes fossem corruptos, todos os líderes fossem devassos, prostitutos, mas é porque o escândalo ele tem um poder de reverberar, de alcançar muito mais pessoas do que os bons exemplos. Infelizmente é assim. E isso ocorre no contexto atual. E aí, qual é a defesa? Né? A solução é edificar a vida cristã sobre fundamentos sólidos. Então, não é observar o que está à nossa volta, não é observar os péssimos exemplos, mas focar naquilo que aprendemos, que recebemos do Senhor. Amém? E aí o objetivo é guardar o coração, sustentar a esperança e orientar os passos em meio ao caos. E nós faremos isso como? Nós nos refugiaremos no Senhor, na sua palavra, na convicção, na alegria da salvação, na convicção da nossa fé. Ela nos sustenta. E baseado nisso, nós conseguimos andar, prosseguir e chegar ao fim. Dessa forma, nós temos uma questão: qual é o dossiê de liderança, né, na questão de Ananias? Nós vamos ter a identificação
Ananias ou Hananias, né? Significado: Deus é gracioso, esse é o significado do nome dele, né? Apontando para o perdão e misericórdia divina. Qual é o cargo estratégico que Ananias teve? Ele foi chamado para assumir como maioral da fortaleza. E aí, qual era a função dele? Ele chefiava a defesa de Jerusalém. Então, é o que nós conhecemos hoje como um general, né? Aquele que é responsável, né, estrategicamente por um exército. Para quê? Para proteção, para defesa. E aí o desafio dele, ó, liderar a vigilância e proteger a cidade quando a capacidade bélica, ou seja, a capacidade de armas, era insuficiente e a dependência de Deus era absoluta. Né? O Salmo 127, verso 1, vai vir exatamente sobre isso, sobre a confiança que nós temos que ter no Senhor. Mesmo com recursos escassos, mesmo com nada favorável à nossa vitória, mas confiando no Senhor, nós conseguimos sobressair. E Ananias teve isso, né? Ele conseguiu sobressair, conseguiu sucesso na sua missão, porque ele confiou no Senhor. E aí vem a fala de Neemias, que justifica por que chamou Ananias. E aí ele diz o seguinte, ó, eu nomeei Ananias maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque, ó, qual foi o motivo? Porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, conforme Neemias 7:2. Então, há um erro muito grande quando chamamos pessoas para assumir posição dentro da obra de Deus que não tem caráter, sabe? Isso aí é um erro muito sério. E isso tem acontecido. Pessoas são chamadas para assumir posições na obra do Senhor porque tem um dízimo alto, porque tem posses, porque tem uma posição, uma profissão bem vista pela sociedade, porque tem uma grande família poderosa. E isso é um erro que vai trazer ruína para a igreja. Por um momento parece que funciona, mas depois vem a ruína. E assim, ó, qual é a premissa para chamamento de pessoas, para nomear pessoas para a obra do Senhor? É isso aqui, ó. É homem fiel ou a mulher fiel? É temente a Deus? Se tiver essas duas características, vai dar certo, vai dar bom. Amém? Dessa forma a gente avança e, ao avançar, nós vamos observar o seguinte, a estrutura, né? A estrutura. Aqui nós temos o teto, confiança e responsabilidade, nós temos a base, o amor e a graça de Deus, e nós temos as colunas, a coluna da fidelidade e a coluna do temor a Deus. Na fidelidade vem a firmeza de propósito e integridade. Ele está conosco, ele tem o mesmo propósito, está com o mesmo coração, está no mesmo espírito, é fiel, é digno de confiança. Então, isso é um dos pilares. E o outro, ele teme a Deus, ela teme a Deus, tem reverência e obediência à soberania de Deus? Se isso acontece, então nós temos uma estrutura sólida. E aí vem uma questão, ó, o talento e a capacidade técnica são insuficientes sem uma estrutura de caráter. A confiança é sustentada por dois pilares espirituais inegociáveis. Quais são esses pilares? A fidelidade e o temor a Deus. Não adianta, pode ser habilidoso, pode ter talento, pode ter inúmeros certificados, pode ter títulos, pode ter dinheiro, pode ter o que for. Se não tiver caráter, se não temer a Deus, se não for digno de confiança, não adianta, a obra vai fracassar e não vai dar certo, porque quem está fora desses dois pilares, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele quer fazer as coisas, mas ele não faz para Deus, ele não faz para trazer edificação para o povo, mas faz para si próprio, para se autopromover. E isso é muito sério e é um problema no meio do povo de Deus. Dessa forma, nós temos que ver a fidelidade. Dentro da fidelidade, nós temos o reflexo do Criador. Vamos lá, ó, o plumo, ó, tem que ter esse plumo aqui. A essência, a fidelidade não é uma questão de conveniência, mas de convicção na fé abraçada. As pessoas interpretam muito errado. Às vezes a pessoa parece ser uma pessoa
digna de confiança, mas na realidade é só uma capa. Ela é uma hipocrisia, né? Ela faz uma simulação para ganhar espaço e assim ela fazer uma autopromoção. Mas quando as coisas entram em ruína, aí ela foge, aí ela larga, aí ela abandona. Então tem que ter uma questão de essência. Essa fidelidade, ela é uma essência, ela tem que estar no ser dessa pessoa que foi chamada. E a origem, ó, a fidelidade cristã reflete o caráter de Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Aqui é muito sério, porque assim, essa fidelidade ela é testada. Ela é testada nas mínimas, nas médias e nas grandes coisas. Então a liderança deve observar. E aí não é, tem gente que pode pegar esse versículo e falar assim, ó, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua palavra, mas ele não tem compromisso com o infiel. Se tiver infidelidade, a palavra dele está mantida. Ele é fiel para manter. Se, por acaso, nós deixarmos de ser fiel, fica guardado com ele a promessa, fica guardado com ele a sua fidelidade. Mas não significa que teremos sucesso. Então, isso é muito sério. Isso aqui não pode ser utilizado como muleta para justificar ações erradas de infidelidade no nosso meio. E a segurança? Deus respeita a aliança. Suas promessas são infalíveis, conforme Hebreus 10, 23. Garante a vitória nas provações, conforme 1 Coríntios 10, 13, e a vida eterna. Então, dentro dessa questão, Deus garante, ele dá segurança. O que ele quer? Ele quer alguém devotado à causa, ele quer alguém na disposição, ele quer alguém que tenha esse ímpeto para trabalhar. Dessa forma, ele garante, ele protege, ele dá as estratégias e assim o sucesso é garantido. Dessa forma, nós chegamos à fidelidade na prática. E essa fidelidade na prática, ela vem aqui, ó, da seguinte forma, a firmeza de Ananias. Ele ocupou uma função de extrema pressão militar e espiritual, mas não sucumbiu nem se acovardou. A constância continua em obediência à palavra. Né? 1 Coríntios 15, 58. O momento que ele é chamado é um dos piores momentos. Ele não foi chamado em um momento de paz, ele não foi chamado num momento de bonança, não, ele foi chamado em um momento de grande pressão, ele foi chamado num momento de grande insegurança, né? Mas ele não se acovardou, ele não recuou, ele não sucumbiu diante do chamado e nem da responsabilidade. Ele tomou aquilo com muita firmeza e fez da melhor forma possível com a ajuda do Senhor. O risco do desvio. O talento fracassa por falta de propósito firme. Pode ter talento, pode ter estratégia, mas se não tiver um propósito, se não tiver essência, a obra será fracassada. Não adianta assumir por vaidade, não adianta assumir por oba-oba, porque no início tudo é maravilhoso, mas vai chegar um tempo ou momentos que não é mais o culto de domingo, é o meio da semana, é a ida na casa, é o problema não sei aonde, não é o glamour do culto, não é a beleza do culto animado, sabe? Do microfone, dos elogios. Então, isso aqui é muito sério, uma prova de fogo. O trágico exemplo de Demas, né? Conforme o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,10, que abandonou a aliança por amar mais o mundo do que a Deus. Então, quem é chamado tem que ter esse cuidado, porque e aquele que chama também, principalmente, porque muitas das vezes as pessoas são chamadas, elas vêm, ficam animadas no início, mas depois, devido às circunstâncias, e quando é chamada uma liderança, a liderança é chamada para resolver problema. Ela não é chamada pelo status da cadeira, da posição, ela é chamada para resolver causas. E aqui vem um ponto importante, ó. As pessoas que não fazem isso com firmeza e fidelidade,
elas tendem a desistir, como Demas fez. A ordem divina para a igreja é manter a fidelidade por toda a vida, conforme Apocalipse 2:10. Então, fidelidade é algo inegociável, é algo primordial na obra de Deus. Dessa forma, nós temos o pilar 2, e esse pilar 2 envolve o seguinte: o temor a Deus, redefinindo o conceito. Olha só, as pessoas têm uma premissa falsa, errada, quando se fala de temor. Né? Temor, ele não é um terror paralisante. O temor não pode ser visto como um medo fóbico de ir para o inferno. O temor não pode ser visto e não é um resultado de um afastamento de Deus. Lá em Êxodo 20, o povo falou assim: Moisés, não fale Deus conosco, fale tu, porque nós temos medo desse Deus. Nós vimos a montanha fumegar, nós vimos os relâmpagos, nós não queremos que esse Deus fale conosco, nós queremos que você fale. Isso veio dentro de uma questão de uma fobia que aquele povo teve de Deus, e isso gera uma forma de pensar. Porque tem crente que é crente porque tem medo de ir para o inferno. Tem crente que é crente por uma questão assim, não, Deus que me livre para ir para o inferno. Não, e ser crente é diferente. O evangelho ou o cristianismo é uma religião relacional, onde nós nos relacionamos com Deus. É um Deus que busca se relacionar com o homem. O homem tem a necessidade de se relacionar com ele. Então não é por terror paralisante, não é por medo de ir para o inferno, não pode ser uma questão de vir um resultado de afastamento, como o povo de Israel fez lá em Êxodo 20. Mas significado bíblico de temor envolve o que está lá no hebraico, né? O irê, ou do phobos, né? Lá do grego. E aí vem o seguinte, ó, é o profundo respeito e reverência pela majestade e santidade de Deus, conforme Salmo 19:9. Então, esse temor que a Bíblia coloca é isso, ó, é a reverência, é o respeito. E essa reverência e respeito não é só de uma liturgia, não é do culto, não, é da nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, do nosso culto individual, pessoal e diário. Dessa forma, ó, é o reconhecimento voluntário da sua grandeza e soberania. Então, aquele que teme a Deus, ele reconhece que esse Deus é grande e que esse Deus é soberano sobre tudo. Então, isso envolve uma questão de dependência deste Deus. E o resultado é uma aproximação e submissão reverente. Baseado nisso, nós nos aproximamos, dentro desse temor que vem do respeito, da reverência e reconhecimento da grandeza e soberania, nós nos aproximamos desse Deus. E se aproximamos desse Deus, temos relacionamento com ele. Dessa maneira, a gente avança para a questão de temer a Deus. E aí tem uma equação aqui, ó, do verdadeiro adorador, que envolve o seguinte, ó, a reverência à soberania, permitir que Jesus reine sobre nós. E aí vem no outro conjunto aqui, ó, a sabedoria prática, o princípio da sabedoria e do conhecimento, conforme Jó 28:28 e conforme Provérbios 1:7. E o que nós temos fazendo a intersecção aqui, ó, que está tanto em um conjunto como no outro? O desvio do mal. Se eu tenho reverência à soberania, logo eu vou me desviar do mal. Se eu tenho sabedoria e prática, eu vou me desviar do mal. Elas estão, ó, tem uma intersecção aqui, estão juntos, né? Tanto para um como para outro. E a escolha ativa, ó, o desvio do mal é a escolha ativa de rejeitar o pecado e a soberba, conforme Provérbios 8:13 e Provérbios 16:6, parte B. Temer a Deus nos torna verdadeiros adoradores, honrando-o com os nossos dons, bens e talentos. João 4:23. O currículo humano não impressiona a Deus, a obediência sim. Então, Deus não se impressiona com títulos humanos, Deus não se impressiona com a conta bancária, com o carro, Deus não se impressiona com a força política, Deus não se impressiona com isso, mas existe uma coisa que atrai a Deus: obediência sincera. Isso sim atrai a Deus. Dessa forma,
Aquele que é chamado para a obra tem que ter reverência a essa soberania, tem que ter sabedoria prática, vivência, ele tem que demonstrar isso no dia a dia. E ele faz isso desviando do mal. Dessa forma, a gente avança e a gente chega a uma matriz. E essa matriz aqui envolve o seguinte, ó. Deixa eu só arrumei, pronto. A matriz do caráter. Como os pilares se completam. Então, dentro dessa matriz, eu vou ter a questão horizontal e eu vou ter a questão vertical. E olha só, na dimensão de análise, o foco principal da fidelidade, lá no pilar 1, é ações contínua e resiliência. Fomos chamados para uma obra, temos que ter ações, estratégias, temos que trabalhar. E resiliência, porque vai vir os problemas. Vão vir os problemas, vai nos entristecer, pode querer nos frustrar, mas nós resistimos a isso, renovamos nossa força em Deus e continuamos. E no pilar 2, no temor a Deus, ó, dentro do foco principal, coração, motivação e visão de Deus. Sentimento, tem que ter um sentimento na causa, né? Tem que ser motivado pelo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? E tem que ter a visão de Deus, porque dessa forma o sucesso é garantido. E aí, dentro da dimensão de análise, na questão da direção, na fidelidade ao pilar 1, a direção é essencialmente horizontal, compromisso inquebrável com a aliança, com as pessoas e com a missão. Então, aquele que é fiel, ele é fiel dentro do seu ciclo de convivência. Ele é fiel ao ministério que confiou, ele é fiel aos liderados, ele é fiel aos seus auxiliares. Então, dessa forma, tem um compromisso. E se tem compromisso, não pode ser quebrado. Há uma aliança aqui. E aí, no pilar 2, o temor a Deus, a direção é estritamente vertical, a reverência submissa à soberania divina. Se nós tememos a Deus, estaremos numa direção. E essa direção é vertical, é para cima. Então, ó, baseado nisso, nós estamos submissos a este Deus. Nós estamos submissos a essa direção divina. E o Senhor dará o caminho, as estratégias para vencermos. Na dimensão de análise, a reação à pressão. Na fidelidade, ó, a reação à pressão impede a desistência ou o acovardamento. Dessa forma, Deus não tem compromisso com o covarde. Então, quem é fiel, permanece, não desiste, não retrai. E aí vem outra questão. No temor a Deus, a dimensão de análise, na questão da reação e pressão, impede a corrupção, o orgulho e o desvio moral. Então, dessa forma, o homem, a mulher que está em uma posição, ele não pode se deixar levar pela corrupção, porque ele teme a Deus. Ele não pode deixar que o orgulho tome seu coração, porque ele teme a Deus. E ele não pode ter um desvio moral, de caráter. Por quê? Porque ele está submisso à palavra. Se é moral, é lei. Se é lei, está escrito. E se está escrito, está para nós. E o que está para nós? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ó, ao sermos orientados por ela, entramos em uma questão de moralidade. E na moralidade, nós ficamos firmes. Por quê? Porque tememos a Deus. E por último, da dimensão de análise, o resultado. No pilar 1 da fidelidade, ó, gera constância. O que é fiel, ele chegará ao fim. O que é fiel, ele não para. O que é fiel, ele tem uma longevidade. E na questão do temor a Deus, o resultado gera sabedoria. Baseado nisso, ó, o resultado, quando nós temos essa experiência, ao temer a Deus, nós vamos ter resultados que vão gerar sabedoria. Sabedoria para tomarmos decisão, sabedoria para aconselhar, orientar, edificar. Dessa forma, nós passamos para a equação da confiança. E aqui vem uma questão, porque dentro dessa equação, nós vamos ter a fidelidade absoluta mais o temor a Deus, primordial. E aí vem outra questão aqui, ó, o caráter íntegro e provado. Dessa forma, se o caráter, a palavra caráter, ela vem sobre uma questão de marca, ela vem sobre uma questão daquilo que está impregnado em nós.
A psicologia diz que o caráter do homem é formado até os 7 anos de idade. Então, baseado nisso, a criança começa a aprender o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Dessa forma, ela vai criando esse caráter. Dessa forma, vai ficando marcado nela, vai ficar impregnado nela. E assim, o homem e a mulher de Deus têm que ter caráter. Esse caráter ele vem daquilo que o Senhor marcou em nós. Marcou em nós o seguinte, olha, ele marcou em nós uma vida conforme a nova criatura. Ele transformou em nós, ele nos regenerou, nos santificou. Com isso, o nosso caráter, ele é moldado em Cristo. Dessa forma, esse caráter ele é íntegro, ele não é quebrado, ele não falha, ele não volta atrás, ele não cede por questões pessoais, ele não cede por pressões mundanas, ele não quebra, ele é inteiro e ele é provado. Porque não posso dizer que eu tenho um caráter, eu sou muito íntegro, mas eu nunca fui provado. Então, tem que ter essa questão, tem que ser provado. E Neemias provavelmente viu isso em Ananias. Né? Ele viu que era um homem de caráter, íntegro e também que já ele passou por provas, ele passou talvez por assédios para ser corrupto, mas foi fiel. A confiança mútua, Deus e os homens. Então, dessa forma, se nós somos dignos de confiança de ser chamados para uma obra, essa confiança ela tem que ser mútua. Como? Ela tem que ser para com Deus e para com os homens, para com a nossa liderança, a nossa responsabilidade com os liderados. Né? Então, não tem como dissociar isso, separar isso. Temos que ser fiéis, temos que ser dignos de confiança, tanto diante de Deus, mas também para que diante das nossas lideranças e diante dos nossos liderados. Há uma responsabilidade muito grande aqui. Ananias não conquistou a liderança da fortaleza por ter uma espada melhor ou maior, capacidade bélica. Ele foi escolhido por Neemias e usado por Deus, porque seus pilares espirituais garantiam que ele não cederia à corrupção interna, nem o medo externo. A confiança é o subproduto de um caráter enraizado em Deus. Dessa forma, nós temos aqui uma receita maravilhosa para aquele que exerce uma função, para aquele que é chamado, nomeado para trabalhar na obra de Deus. Dessa maneira, nós chegamos aqui na aplicação diária. E aí o resumo é o seguinte: nós resumimos isso aqui da seguinte maneira: a aplicação diária, o caminho do amadurecimento. Qual é a base? A fidelidade e o temor do Senhor não são apenas regras antigas, são marcas essenciais de quem nasceu de novo e está em processo de crescimento. Então, aquele que é chamado na nossa vida diária, nós vamos adquirindo uma maturidade e essa maturidade ela acontece de uma forma paulatina, ela acontece de uma forma sequencial. Então, baseado nisso, o Senhor primeiro nos limpa, nos chama, nos santifica, o Senhor nos faz uma nova criatura, e assim nós vamos adquirindo força, ânimo, vigor, reconhecimento, e assim, quando formos chamados, vem a questão da ação. Andar em espírito, conforme Gálatas 5:25, todos os dias. Então, aquele que é um servo de Deus, ele não é um camaleão, né? Ele não muda de forma, ele não se deixa ser moldado pelo mundo, conforme Romanos 12 vai dizer que nós não podemos deixar que o mundo molde a gente, para que a gente não se conforme, ou seja, nós não tomemos a forma do mundo. Dessa maneira, diariamente, na presença e na ausência, na nossa coletividade, na nossa individualidade. Então, andar em espírito é essencial para o homem e a mulher de Deus. O fim supremo, sermos transformados diariamente à imagem de Cristo, conforme Romanos 8:29, vivendo com firmeza e reverência em todas as áreas da vida, para a exclusiva glória de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai
ser alçado, chamado para ocupar posições, mas não é pelaquilo que apresenta no exterior, mas primeiramente pelaquilo que o Senhor vê, para aquilo que o Senhor esquadrinha o coração, aquela sondagem que o Senhor faz. E daí, ó, é de dentro para fora. E mediante isso, o Senhor sim pode usar nossos dons, nossos talentos, o Senhor pode usar nossas habilidades. Mas o crivo é uma vida espiritual santa. O andar no Espírito é essencial, a santidade é essencial. Dessa forma, meus irmãos, aqui eu fecho esse resumo. Espero que de alguma maneira ajude os irmãos, colabore e que amanhã e que domingo, né, você tenha uma excelente aula, uma aula maravilhosa, onde o Espírito Santo use a sua vida de uma forma muito especial. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.